Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema urinário e como ocorre a formação da urina. A gente também vai falar sobre as características gerais desse líquido tão importante, na análises clínicas. Para isso, a gente precisa pensar quais são as funções dos rins, porque é onde a urina é formada, Os rins, ele tem diversas funções, não apenas uma função de excreção, quer dizer, excreção de resíduos metabólicos como ureia, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, ou fármacos, águas, íons, Não tem só essa função, ele também tem uma grande função de regulação. Ele regula o equilíbrio hídrico do nosso organismo, por meio de eliminação de água e por meio de eliminação de íons, de eletrólitos. Ele regula a concentração dos líquidos corporais, a osmolaridade dos líquidos corporais. Ele tem importância enorme na regulação do equilíbrio ácido-básico do sangue. Ele mantém o pH sanguíneo em torno de 7,4. Em aulas futuras a gente vai falar sobre essa característica dele. Tem função metabólica, gente? Ele tem uma função assim, super importante na ativação da vitamina D, que é importante para reabsorver cálcio e formação dos ossos, estrutura óssea. Tem função endócrina, com produção de hormônios, como por exemplo a eritropoietina, que age na medula óssea e produz hemácias. Renina, que é um sistema renina, angiotensina, aldosterona, A própria vitamina D, como eu disse também. Então, os rins, eles realmente são multifuncionais, tá? E onde os rins estão localizados? Os rins têm uma localização retroperitoneal, a gente tem um rim de cada lado da coluna vertebral, abaixo do diafragma, e eles são os órgãos que formam, armazenam, o sistema urinário como um todo, a gente pode dizer que é formado por órgãos que formam, armazenam e excretam urina. O sistema urinário ele é composto por quê? Pelos dois rins, os dois ureteres, por uma bexiga urinária e pela uretra. É interessante quando a gente pensa que o fluxo sanguíneo renal é de 1.200 ml por minuto, quer dizer, a quantidade de sangue que chega em cada rim, 1.200 ml de sangue. E são filtrados por ele cerca de 120 ml por minuto. São formados no total desses 1.200 ml por minuto que chegam ao rim, 180 litros de filtrados são formados por dia. Mas olha só quanto a gente excreta, apenas 1 a 2 litros na forma de urina. Então, olha só, 99% do que é filtrado pelos rins é reabsorvido. Então, olha a importância dele em manter a homeostase. Os rins, eles são formados, eles têm as suas unidades funcionais, que são os néfrons. O que é uma unidade funcional? É a menor estrutura que pode realizar todas as funções de um órgão. Então, a gente diz que são nos rins que a urina é formada. E os rins, eles são formados por um corpúsculo renal mais os túbulos renais. O que é o corpúsculo renal? O corpúsculo renal nada mais é do que o glomérulo e a cápsula de Bowman. E daí a gente vai ter o túbulo contornado proximal, já vou mostrar para vocês aqui, o túbulo contornado proximal, a alça de Henle, que tem a parte descendente e ascendente, o túbulo distal e, por fim, o ducto coletor. É assim que é formado o néfron, Quando a gente observa o néfron, a gente observa também a quantidade de vasos sanguíneos que estão ali ao redor desse néfron. Isso tudo vai ter uma importância muito grande para a formação da urina, Como é que é a circulação renal? Gente, os rins, eles são irrigados, pelas artérias renais. As artérias renais, elas provêm da aorta. A gente fala que é a parte abdominal da aorta, Então, são as artérias renais que provêm sangue para os rins. E como é que ocorre o processo desde a artéria renal até a circulação toda sanguínea ao redor do néfron? Ocorre da seguinte maneira: o sangue chega então pela artéria renal. Essa artéria, ela é subdividida, gente, em diversos segmentos. Então vai ter a artéria segmentada, a artéria lobular, a artéria arqueada,
a artéria arqueada aqui, as artérias interlobulares, e cada artéria interlobular vai dar origem a uma arteríola aferente. Essa arteríola aferente é a que leva sangue para o glomérulo, tá? Depois da arteríola aferente, a gente tem o glomérulo, esse tufo de vasos sanguíneos, e o sangue entra então pela arteríola aferente, passa pelos glomérulos, aqui ocorre a formação do filtrado, e o sangue retorna pela arteríola eferente. Então o sangue ele passa pela arteríola aferente, circula pelos glomérulos e sai pela arteríola eferente. Da arteríola eferente, gente, a gente vai ter os capilares peritubulares. Eles são muito importantes para o processo de reabsorção e secreção renais que levam à formação da urina, tá? Posteriormente, eles se unem para formar a veia interlobular, veia arqueada, a veia interlobar e, por fim, a veia renal. A veia renal, ela leva sangue dos rins para a veia cava inferior. A circulação renal, então, ela tem dois leitos capilares, tá? A gente diz que é o glomerular, que forma o glomérulo, e o peritubular. Então, tudo isso aqui, eles são envoltos por capilares. E tem uma super, como eu disse, função na formação da urina. Aqui o slide mostrando a circulação renal, com a artéria renal e a veia renal, com entrada e saída de sangue. É importante a gente lembrar que o sangue entra no glomérulo pela arteríola aferente e sai do glomérulo pela arteríola eferente. Bom, e como ocorre o processo de filtração, né? Então, a gente vê o fluxo sanguíneo aqui pela arteríola aferente, ocorre o processo de filtração, com formação desse ultrafiltrado aqui na cápsula de Bowman, e o sangue volta pela arteríola eferente. Então, aqui a gente tem o primeiro processo na formação da urina, que é o processo de filtração glomerular. O filtrado glomerular ou ultrafiltrado glomerular, ele vai estar presente nesse espaço na cápsula de Bowman. Então, o glomérulo, ele é o tufo capilar onde ocorre o processo de filtração e onde inicia a formação da urina. Ele contém uma membrana, gente, que é chamada de membrana de filtração glomerular. É formada por endotélio capilar, pela membrana basal e, por fim, pelo podócito. Elas são 3 camadas que permitem uma filtração seletiva desse sangue, de modo que o que vai passar por aqui, de acordo com esse processo? O que vai passar durante o processo de filtração glomerular é basicamente pequenas substâncias orgânicas, íons, proteínas não passam e nem mesmo células. Então a gente diz que o ultrafiltrado, que é o que a gente vai encontrar aqui no espaço de Bowman, ele tem a mesma concentração de substâncias ou composição de substâncias, do que o sangue, com diferença de que ele não contém células e não contém proteínas. Então, como é que é essa membrana de filtração glomerular? Bom, a gente vê que o glomérulo é formado por capilares, né? Então, esses capilares, eles têm um endotélio. O endotélio, ele é fenestrado. O que é fenestrado? Ele possui pequenas aberturas que permitem a passagem de substâncias. Depois, a gente vê com a membrana basal. A membrana basal, ela é basicamente formada por glicoproteínas, e ela contém uma grande quantidade de cargas negativas. As cargas negativas são importantes para repelir as proteínas. Proteínas também têm cargas negativas, e a gente tem que lembrar que elas não podem passar para o filtrado, para cá, para o espaço de Bowman, tá? Elas têm que se manter no interior do sangue. E por fim, a gente tem a terceira camada, que é a camada de podócitos. Os podócitos, eles têm espaços entre eles, tá? Eles formam essas fendas que permitem apenas a passagem de substâncias pequenas, não permite a passagem de células. Então, observe que isso aqui forma realmente como um filtrinho, né? Permitindo a passagem de íons, de moléculas orgânicas menores, como glicose, ureia, aminoácidos, mas não permite a passagem de proteínas e não permite a passagem de células. Aqui, de novo, mostrando a membrana de filtração, as 3 camadas da membrana de filtração. Então, aqui o endotélio fenestrado, e aqui estão as aberturas, né, os pequenos buraquinhos que compõem o endotélio, a membrana basal com a sua forte carga negativa e os podócitos.
Esses podócitos pertencem à lâmina visceral da cápsula de Bowman, né? E a gente observa que ele forma esses espaços, essas fendazinhas por onde passa o filtrado glomerular. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura, demonstrando também o glomérulo, né, bem bonitinho. E aqui, novamente, a membrana de filtração glomerular. Ao longo dos túbulos, gente, à medida que forma seu filtrado glomerular e esse começa a passar pelos túbulos, substâncias são removidas. Removidas como? Elas saem do interior do túbulo renal e vão para o sangue. Esse processo é chamado de reabsorção, e algumas substâncias são adicionadas ao filtrado. O que são? É um processo que a gente chama de secreção. O que é a secreção? Que é o que está apontando a setinha verde. Então, são as substâncias que saem do sangue, porque a gente tem que lembrar que a gente tem vasos sanguíneos aqui, e saem dos vasos sanguíneos e entram para os túbulos. Então a gente diz que a urina, gente, que é o que é excretado, ela é uma somatória das substâncias que são filtradas no glomérulo, menos as substâncias que são reabsorvidas, mais as substâncias que são secretadas, tá? Então a filtração glomerular, ela ocorre no glomérulo e cápsula de Bowman. E a gente diz que o ultrafiltrado, ele é muito semelhante ao plasma, porém não apresenta células e proteínas. O que significa isso? Vamos ver o que acontece durante o processo de filtração glomerular. Vamos imaginar que isso aqui é a membrana de filtração glomerular. Então a gente vê que a água ela consegue passar livremente do glomérulo para formar o espaço de Bowman, né, formando o filtrado glomerular. Substâncias de baixo peso molecular também conseguem. Quais são essas substâncias de baixo peso molecular? Como eu disse, glicose, íons, aminoácido, ureia. Enquanto células, proteínas e substâncias que estão ligadas a proteínas, exemplo, fármacos, né, eles não conseguem passar pela membrana de filtração. Por isso que a gente diz que o filtrado glomerular ele tem uma composição muito semelhante ele é um ultrafiltrado do plasma, porque ele tem uma composição muito semelhante ao plasma sanguíneo, à exceção de não possuir células e nem proteínas e nem substâncias associadas a essa proteína. E a reabsorção? A reabsorção é a passagem de substâncias do filtrado, presente ali nos túbulos renais, para os vasos sanguíneos, tá bom? A gente tem que lembrar que existem aqui os vasos peritubulares, né? E é para onde as substâncias são reabsorvidas no primeiro momento. Então, elas saem dos túbulos e vão em direção a esses vasos peritubulares. Esse é o mecanismo de reabsorção. E inicia-se logo aqui nas primeiras porções do néfron, no túbulo contornado proximal. Na verdade, 100% das substâncias mais importantes, aquelas de alta prioridade, são reabsorvidas no túbulo contorcido proximal. Então a gente tem em torno aí de 100% de glicose, aminoácidos, vitaminas são reabsorvidos nessa porção. Sódio, em torno de 65% por sódio, em torno de 90% de bicarbonato, que é super importante para manter o pH sanguíneo, cloreto, potássio. A maior parte dessas substâncias são reabsorvidas logo de cara, né, no túbulo contornado proximal. Então a gente vê, por exemplo, aqui, ó, algumas substâncias como a glicose, olha, quase 100%, né? 100% é reabsorvida no túbulo contornado proximal. Na água a gente tem também quase 100%. A ureia, 50% da ureia reabsorvida. Íons muito importantes, como por exemplo o bicarbonato, tá vendo? A maior parte dele é reabsorvida aqui. Não é à toa que essas células do túbulo contornado proximal, elas são super ricas em mitocôndrias, né, em microvilosidades, justamente por esse processo. E ocorre tanto por processos passivos, gente, quer dizer, sem gasto de energia, como por meio de processos ativos. Eu estou dando exemplo, gente, do túbulo contornado proximal por ser uma característica dessa porção, mas a gente tem que lembrar que esses processos de reabsorção também ocorrem nas outras porções do túbulo renal. A gente tem, por exemplo, a alça descendente de Henle, onde há uma grande reabsorção de água. Então, existem reabsorção de íons, né, sódio, no túbulo coletor, no túbulo distal. Então, essas regiões também
Também ocorre uma grande troca de substâncias aí. É apenas um exemplo mesmo, dada a importância do túbulo contornado proximal. E a secreção tubular? Gente, por que a secreção tubular ela é tão importante? Primeiro, o que é a secreção, né? É a saída de substâncias dos capilares peritubulares para o interior do túbulo renal. Então, para que será que existe esse mecanismo, gente? Ele é importante para a gente retirar do plasma substâncias que são desnecessárias, substâncias que são indesejadas e são formadas durante o metabolismo. Então, por exemplo, eliminação de substâncias que estão ligadas a proteínas plasmáticas. Lembrem-se que as substâncias ligadas a proteínas, elas não são filtradas. Então, elas não vão aparecer lá no filtrado glomerular para serem eliminadas. Então, esse processo de secreção tubular é importante. Também elimina substâncias como ureia, ácido úrico, creatinina, que são provenientes do metabolismo, né, proteico, de ácido úrico. Elimina o excesso que a gente tem de íons potássio. É importante em eliminar íons H+, então controla o pH sanguíneo, né? Em todos esses processos, a excreção é muito, muito importante. Esse processo de secreção, desculpa, é muito, muito importante, tá? Como eu disse para vocês, o processo de reabsorção e de secreção ocorre em várias porções do néfron, tá? Dos túbulos renais. Só que vocês não precisam memorizar os locais onde ocorrem esses processos, a não ser as que eu disse para vocês aqui com relação ao túbulo proximal, a alça descendente de Henle, porque ela é muito importante no processo de reabsorção de água, e mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre o túbulo distal e o ducto coletor, porque eles têm uma influência hormonal aqui com relação à reabsorção de sódio e água. Depois eu vou falar isso para vocês mais para frente, se eu não me engano são os próximos slides, né? Mas eu não vou cobrar de vocês, não é necessário saber, até porque são mecanismos complexos e também não é necessário saber se são por processos passivos ou ativos. É necessário saber que esses mecanismos existem e estão envolvidos no processo de formação da urina, ok? Vocês se lembram no início da aula que eu falei que uma das funções dos rins é regular a concentração dos líquidos corporais, né? E o rim faz isso concentrando ou diluindo a urina, tá? Como que ele faz isso? Eu vou citar para vocês 2 hormônios que agem no processo de concentração, diluição urinária, mas não são somente esses, tá? Eu estou falando com vocês desses 2 mecanismos. O primeiro hormônio que atua nesse processo de concentração e diluição da urina é o hormônio antidiurético ou ADH ou vasopressina. É um hormônio produzido pelo hipotálamo que aumenta a reabsorção de água no túbulo contornado distal e ducto coletor. Como ele aumenta a reabsorção de água, uma maior quantidade de água sai dos túbulos e vai em direção aos vasos, né, aos vasos sanguíneos. Então leva a uma diminuição do filtrado, ele diminui a diurese. Consequentemente, o que acontece quando a gente tem, por exemplo, uma alta quantidade de ADH? Geralmente a gente tem uma urina muito concentrada, pequeno volume e muito concentrada. O que leva a esse hormônio, a produção desse hormônio antidiurético? Então a gente tem a hipovolemia, o exercício físico intenso, o estresse, tudo isso leva à ativação do hormônio ADH. E é claro, gente, uma hiperosmolaridade sanguínea, quer dizer, o aumento da concentração, da osmolaridade, da concentração de substâncias no sangue, tá? Se a gente for pensar, quando a gente faz exercício físico intenso, a gente perde muita água, acaba essa perda de água, ela leva a uma hiperosmolaridade sanguínea também, né? Se a gente pensar nesse sentido. E como é que atua diretamente o ADH? O ADH, gente, ele se liga a receptores que estão presentes em células do ducto coletor, do túbulo contornado distal. E aí acaba levando a uma cascata de reações que combina com a inserção de aquaporinas, que são proteínas, gente, que permitem que se ligam à membrana e permitem a entrada, a saída, a passagem de água por essas células. Então a gente tem um aumento da reabsorção de água. A água passa a sair de dentro do túbulo para os vasos sanguíneos. Então, como é que vai ser a minha urina quando a gente está com excesso de ADH? O excesso de ADH, a minha urina vai ser
muito concentrada e eu vou ter um pequeno volume. É isso que acontece, por exemplo, durante o exercício físico intenso. A gente tende a guardar água, né? Como a gente perde muito, é um mecanismo do organismo um mecanismo que o organismo possui para manter a água do corpo, tá? Então a gente diminui a diurese e essa urina passa a ser muito concentrada. E quando há excesso de água? O excesso de água é justamente uma diminuição da pressão osmótica, né, do sangue. Quando a gente tem um excesso de líquido no organismo. Então a gente precisa diminuir o processo de reabsorção de água, não é? Então isso leva a um feedback negativo, gente. Age tanto no centro da sede, quanto em neurônios, tá, gente? Que são neurônios osmoticamente sensíveis. A gente diz de osmorreceptores presentes lá no hipotálamo que inibem a produção do ADH. Então, inibindo a produção do ADH, não há formação daquelas aquaporinas no túbulo contornado distal e ducto coletor, de modo que não temos uma grande reabsorção de água. Então, diminui a reabsorção de água, grande quantidade de água no filtrado e grande quantidade de urina sendo excretada. Nesse caso, em que a gente tem uma inibição do ADH, a gente vai ter uma urina mais diluída, quer dizer, menos concentrada, com uma menor densidade e em maior volume, certo? Existem substâncias como, por exemplo, o álcool e o café, né? A cafeína que está presente no café, já são comprovadamente inibidoras do ADH. Por inibirem o ADH, o que acontece? Os indivíduos que têm tendência a tomar muita água, tomar muito café e álcool também, eles acabam urinando mais, certo? Aqui mostrando como ocorre o processo do controle do volume urinário, concentração, diluição da urina com base no ADH no indivíduo que está se exercitando ativamente. Vai ocorrer uma desidratação, consequentemente uma diminuição do volume sanguíneo, um aumento da pressão osmótica sanguínea, vai levar a estímulo de neurônios, né, que são sensíveis a essas alterações, com a produção de ADH pelo hipotálamo e liberação pela neurohipófise, vai agir no túbulo contornado distal e ducto coletor, levando ao aumento da produção de aquaporinas, aumento da reabsorção de água, uma urina mais concentrada com menor volume. E a aldosterona, gente? A aldosterona é um outro hormônio também que age nesse processo de concentração urinária, né, diluição urinária. Ela é produzida pelas glândulas suprarrenais, glândulas presentes na parte superior dos rins. Elas levam a um aumento da reabsorção de água e excreção de potássio. Só que ao mesmo tempo em que aumenta a reabsorção de sódio, gente, a água também ela acaba sendo reabsorvida também por osmose. Então, como um processo secundário, a gente diz que a aldosterona promove um aumento da reabsorção de água juntamente com a reabsorção de sódio, tá? Por aumentar a reabsorção de sódio, consequentemente de água, esses indivíduos têm uma diminuição da diurese, tá? A urina também vai ser mais concentrada e menor volume. Em que situações que a gente tem a ativação da aldosterona? A liberação da aldosterona? Na hiponatremia, na hiporcalemia, na hipovolemia, quer dizer, a desidratação, perda de sangue, a diminuição da pressão arterial, todos estes levam à liberação de aldosterona. Só relembrando, a hiponatremia é a diminuição de sódio sanguíneo, a hipercalemia o aumento de potássio. Por isso que a gente aumenta a reabsorção para aumentar o sódio sanguíneo e a hipercalemia acaba gerando esse processo de aldosterona e ela acaba liberando o potássio para ser excretado, tá, gente? Esses indivíduos acabam excretando mais potássio. Então, são mecanismos que agem em conjunção, tá, gente? Não são os únicos, mas eles agem em conjunção para levar à homeostase dos líquidos corporais. Olá, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre como ocorre a formação da urina, da importância dos túbulos renais para a formação da urina. E hoje a gente vai ver do que é composta, né, essa urina, quais são as substâncias presentes ali. A gente viu que a composição da urina, ela relaciona-se com a composição sanguínea e com a atividade dos néfrons, né?
O filtrado glomerular, ele é tanto chamado também de ultrafiltrado, né? Ele tem uma constituição muito semelhante à constituição plasmática, com exceção de células, de proteínas e de proteínas associadas e de substâncias associadas a proteínas, né? Isso porque existe a membrana de filtração dos glomérulos que impede a passagem de substâncias com carga negativa, substâncias muito grandes, né? De modo que quando o ultrafiltrado está presente ali na cápsula de Bowman, né, em torno aí de 180 litros desse filtrado são formados por dia, à medida que ele vai passando ao longo do túbulo, ele vai sofrendo alterações, processos de reabsorção de substâncias, de secreção de substâncias, de modo a se formar a urina. Olha só, dos 180 litros de filtrado que são formados por dia, apenas 1 a 2 litros são excretados na forma de urina. Então, 99% das substâncias presentes no filtrado são reabsorvidas. Só relembrando aquela equação super importante que a urina, a composição da urina, vai ser exatamente tudo que for filtrado, menos o que foi reabsorvido, mais o que foi secretado pelos túbulos. A urina, gente, na verdade, ela tem 95% de água e apenas 5% de solutos. Existem mais de 3.100 substâncias na urina, mas a maior parte dessas substâncias são compostos nitrogenados, já vou falar para vocês. A gente define a urina como um líquido contendo múltiplos metabólitos, especialmente a ureia e outros componentes nitrogenados que são filtrados do sangue pelos rins. Então, a ureia é o principal composto inorgânico presente na urina. Mas nós também temos o ácido úrico, derivado da degradação das purinas, que faz parte do DNA, a creatinina, proveniente da degradação da musculatura esquelética, do metabolismo dos músculos esqueléticos, hormônios, enzimas, vitaminas e assim por diante. A ureia, o ácido úrico e a creatinina são responsáveis, são os compostos orgânicos presentes em grande quantidade, os compostos nitrogenados presentes em grande quantidade na urina, tá? Na verdade, a gente diz o seguinte, com relação à quantidade, né? A quantidade de ureia é maior que a quantidade de amônia, que é maior que a quantidade de creatinina e que é maior que a quantidade de ácido úrico. Porque a ureia, ela provém da degradação das proteínas, né, do processo de metabolismo das proteínas. O que acontece é que essas proteínas dão origem aos aminoácidos quando degradados e esses vão perdendo o seu grupo amino, formando a amônia. Só que a amônia e o amônio. Só que a amônia, ela é extremamente tóxica, então o fígado rapidamente transforma essa amônia em ureia. Tá? Que é o que nós conseguimos eliminar. Com relação aos componentes inorgânicos, o principal componente inorgânico da urina é o cloreto, seguido do sódio. Então, a gente diz que o cloreto de sódio é o componente mais comum, inorgânico mais comum na urina. E seguido pelo potássio. Isso, gente, em condições ditas normais, tá? Porque é lógico que existem variações na composição urinária. O que pode fazer variar a composição urinária? A nossa dieta. Então, por exemplo, indivíduos que são extremamente afeitos à carne, né? Que gostam muito de ingerir carne. Esses indivíduos, eles costumam ter uma urina mais ácida, né? Uma maior eliminação de aminoácidos e substâncias como ureia na urina, né? Os indivíduos que comem maior quantidade de vegetais, os vegetarianos, eles têm uma urina mais alcalina, tá? Substâncias como medicamentos também podem alterar a composição urinária. A ingestão de fluidos, né? Quanto mais água eu bebo, mais a minha urina vai ser diluída. Quanto menos água eu bebo, mais concentrada vai ser a minha urina, né? Agora falando do volume, uma dieta também muito rica em glicose, em sais, tende a ser uma dieta em que a gente aumenta a nossa ingestão de água, consequentemente a gente tem uma urina mais diluída. A perda de fluidos por fontes não renais, através do suor, das fezes, né? Isso assim, numa quantidade significativa, por exemplo, durante a atividade física intensa,
Ou mesmo, aqui não está falando, mas também os vômitos, né? Tudo isso pode levar a uma urina com maior densidade, uma urina mais concentrada. A secreção de hormônios que nós falamos, como a DH e a aldosterona. Lembrando só a ação do hormônio antidiurético, um hormônio produzido pelo hipotálamo, né? O próprio nome diz, né? Antidiurese. Então, quando a gente tem um excesso de ADH na circulação, eu vou ter uma menor diurese, né? Um menor volume urinário, uma urina mais concentrada. A aldosterona, por sua vez, é produzida pelas suprarrenais, ela aumenta a reabsorção de sódio, consequentemente também de água, né? Então, os indivíduos eles tendem a ter uma urina também mais concentrada, tá? Mas, em geral, o volume diário médio de urina de um indivíduo é de 600 a 2.000 ml a cada 24 horas, sendo variável, como eu disse. A gente diz o nome, a gente dá o termo de oligúria para diminuição do volume urinário, que pode ocorrer por desidratação, por exemplo, vômitos, diarreias nas queimaduras, o suor excessivo. Quando a gente tem um volume urinário inferior a 400 ml por dia, isso para adultos, tá? Poliúria é o aumento do volume urinário, então acontece no diabetes mellitus, no diabetes insípidos, o indivíduo em uso de diuréticos, a ingestão de álcool ou cafeína, porque são duas substâncias que inibem o hormônio ADH, é superior a 2,5 litros, o indivíduo excreta mais de 2,5 litros de urina. A anúria é a ausência de volume urinário ou volume urinário inferior a 50 ml por dia. Acontece em indivíduos com lesão renal grave, diminuição do fluxo sanguíneo para os rins e assim por diante, tá? Falando um pouquinho de diabetes e de poliúria, tá? Existem dois termos importantes que acontecem em diabetes. Eu vou falar para vocês de dois tipos de diabetes para que a gente possa associar com hormônios e com o volume da urina, volume e concentração urinária. A gente tem o diabetes insípidos, que é uma alteração na produção ou função do hormônio ADH, e a gente tem o diabetes mellitus, que é uma diminuição ou função na produção de insulina. Esse é o mais conhecido, né? Tanto indivíduos com diabetes insípidos quanto com diabetes mellitus apresentam polidipsia. O que é a polidipsia? É o aumento da sede. Esses indivíduos eles tendem a beber muita água. E tem poliúria, quer dizer, tem aumento do débito urinário, né? Eles urinam, querem urinar a todo momento, em volume em grande quantidade. No caso do diabetes mellitus, começando a falar por ele pela sua simplicidade, né, e a gente tem mais contato, no diabetes mellitus, o que acontece? Pela ausência da produção da insulina ou sua função inadequada, a glicose não entra na célula. Consequentemente, quando a gente tem um excesso de glicose no sangue, a gente acaba eliminando esse excesso de glicose pela urina, porque existe o que a gente chama de limiar renal. Se vocês lembrarem, a glicose ela passa normalmente total pelo filtrado, pelo glomérulo, né? Então ela está 100% ela é 100% filtrada e vai estar presente ali na cápsula de Bowman. Só que 99%, 100% da glicose é reabsorvida logo no túbulo contornado proximal. Isso é feito por meio de carreadores, que são proteínas presentes ali na luz dos túbulos renais, do túbulo contornado proximal ou contorcido proximal. Só que a gente tem um número X dessas proteínas, desses carreadores presentes nesse túbulo, nessa parede desse túbulo. De modo que quando a glicose em excesso, não há como toda a glicose ser transportada. Então, esse excesso de glicose que acaba caindo ali, não tem transportador suficiente para ela. Então, ela acaba sendo eliminada na urina, né? Essa quantidade máxima de glicose que nós podemos reabsorver, né? Que o rim consegue reabsorver, tem um nome específico que é chamado de limiar renal para a urina. Nós vamos falar isso mais para frente. O limiar renal para a glicose, tá? Então existe uma quantidade X máxima, né, de glicose que os rins conseguem reabsorver. A partir quando a gente excede essa quantidade no sangue, no plasma, o que acontece? Você passa a observar glicose na urina. A glicose na urina ela também carrega muita água consigo, de modo que os indivíduos com diabetes mellitus eles têm uma urina com uma gravidade específica aumentada, quer dizer, gravidade específica é o mesmo que densidade. Então, é uma urina muito concentrada pela presença da glicose e ele em grande volume, tá?
Já os indivíduos com diabetes insípidos, no diabetes insípidos não há alteração de insulina, não há alteração nenhuma com relação à glicose. Como eu disse, o problema é com relação à reabsorção de água ali no túbulo contornado distal e no ducto coletor. Então, o que acontece? Essa água passa a não ser mais reabsorvida, porque o ADH não está agindo nessas regiões dos túbulos. Consequentemente, uma grande quantidade de água é perdida pela urina. Só que é uma urina com baixa densidade, com baixa gravidade específica. A cor da urina, a cor normal da urina é extremamente variável e está muito relacionada com o grau de hidratação do indivíduo. Nós temos substâncias, pigmentos originados especialmente da bilirrubina, né, que dão cor à urina, que é a urocroma, a urobilina, a uroeritrina, né? Tudo esses pigmentos, eles dão cor à urina, eles são produzidos a uma taxa relativamente constante. Então, o que altera é a hidratação do indivíduo. Então, quanto mais hidratado o indivíduo, mais clara a sua urina, menor densidade dessa urina. E quanto menos hidratado o indivíduo, mais concentrada essa urina, mais cor essa urina vai ter. Mas existem medicamentos e alimentos que também alteram a cor da urina, tá? Então, aqui a gente vê algumas cores da urina. Então, uma urina clara, uma urina dessa forma, né, mais clara, límpida, indica um bom grau de hidratação do indivíduo. Essa segunda também está normal, amarela, mas a gente vê que a hidratação está menor. A âmbar, existem várias causas de uma urina mais âmbar, tá? Até a oxidação de hemácias na urina pode deixar a urina com essa cor também. O sangue, a presença de sangue, também a gente pode ter urina vermelha, ou a urina amarronzada, como eu disse, quando a hemoglobina começa a oxidar, ela começa a dar essa coloração âmbar ou marrom, e às vezes marrom também, né, a urina. Mas a cor âmbar também pode ser pela bilirrubina, né? Existe um quadro, você vai encontrar isso em diferentes referências, né, demonstrando as diferentes cores da urina e possíveis causas, né? Amarelo claro, então, é a urina diluída com poucos pigmentos normais. Vermelho ou avermelhada, geralmente é a presença de sangue, quer dizer, eritrócitos intactos ou mesmo hemoglobina, tá? A presença de só hemoglobina também dá essa coloração. O amarelo esverdeado, que é a presença de pigmentos biliares, de alaranjado a marrom, medicamentos ou a própria bilirrubina. O aspecto ou aparência da urina refere-se à transparência dessa amostra. Então, ela pode ser límpida, semiturva ou turva. O normal é a gente ter uma urina transparente. Uma urina turva ou semiturva, ligeiramente turva, são várias as causas, tá? Pode ser cristalúria, bacteriúria, leucocitúria, células epiteliais, a própria hematúria, filamentos de muco. Isso a gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar do exame físico da urina e até da sedimentoscopia, a gente sempre vai voltar a falar do aspecto ou da aparência da urina. Mas o importante que a gente saiba agora é que o elemento que causa a turvação na urina geralmente é identificado na microscopia. Então não dá para falar muita coisa apenas olhando, né? Apenas no exame macroscópico, apenas no exame físico. A gente precisa ir lá para o exame sedimentoscópico para a gente ter algumas pistas. O exame químico também pode me dar algumas pistas do que pode ser essa ausência de transparência na urina, tá? Então, a urina normal ou recém-eliminada é uma urina transparente. A turbidez é a microscopia que vai me falar. E geralmente um sedimento branco pode indicar a precipitação de fosfato em urina alcalina. E um sedimento rosa, uma precipitação de uratos, também que é um tipo de cristal, na urina ácida. Mas também pode indicar infecção bacteriana maciça, proteinúria maciça, excesso de células, tá? Leucocitúria também me dá um sedimento branco. Por isso que é muito difícil apenas olhando, me dizer o que é, tá bom? Tanto o fosfato quanto o urato são cristais que não têm, a gente chama de cristais amorfos, tá? E a gente vai fazer a diferenciação deles com base no pH da urina. Mais pra frente também eu vou falar